Olá, eu sou o Elado e inicialmente eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu meus 2 outros vídeos, que perdeu seu tempo ali mandando um comentário, curtindo. Fico muito feliz com essa participação. Sempre que vocês quiserem, os comentários estão abertos. É importante registrar que no dia 28, no último domingo, foi eleito o nosso 38º presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E em meio às diversas frases e discursos polêmicos do nosso próximo presidente, que todos imaginaram que acabaria após as eleições, pois todo presidente, após eleito, assume essa roupagem republicana, de conciliação, o que não aconteceu, eu resolvi falar sobre democracia representativa, minorias e ativismo. 3 coisas que aparentemente estão sob a ameaça, posto que essas 3 coisas são indissociáveis. Afinal de contas, se você acabar com as minorias, você deixa de estar numa democracia. Afinal, a democracia não é a ditadura da maioria, e sim a convivência pacífica entre as minorias. E se você acabar com o ativismo, não tem como funcionar bem a democracia representativa. E as minorias necessitam do ativismo, de estar nas ruas, de estar pressionando os seus representantes para que eles entendam os seus anseios. E minoria não é uma questão numérica, e sim uma questão de representatividade. As mulheres são uma maioria numérica no Brasil. 57% dos eleitores são mulheres. Porém, as mulheres são subrepresentadas nas instâncias de poder. E o mesmo acontece com os negros, que são uma maioria numérica, porém são uma minoria em representatividade. Está no parágrafo único do 1º artigo da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes ou diretamente, nos termos dessa Constituição. No Brasil, a gente tem 2 mecanismos de democracia direta, que são os plebiscitos, que acontece antes da formulação da lei. Os legisladores têm uma dúvida sobre certo assunto, eles colocam para a população votar e, dependendo do resultado disso, eles usam como base para um projeto de lei, que depois pode ou não ser aprovado na Câmara e no Senado. O referendo é o contrário, eles criam um projeto de lei e aí coloca para a população ou referendar esse projeto de lei ou rejeitá-lo. Então, no Brasil, a gente tem esses 2 mecanismos, que é uma democracia direta, é discutível, visto que sempre precisa antes de uma aprovação do Congresso, para depois a população ser empoderada. A democracia representativa é exatamente o que nós vivemos aqui no Brasil. É evidente que a democracia burguesa nunca teve a intenção de colocar o poder efetivamente na mão do povo. Foi apenas um mecanismo criado para dar uma legitimidade para esse sistema novo que estava florescendo, esse novo sistema de produção, o sistema de produção capitalista. E dentro do Estado a gente sabe que, em regra, quem são representados são eles. Se você olhar o Congresso Nacional atual, não o que venceu para assumir em 2019, esse aqui de agora, de 2018, que foi eleito lá em 2014 junto com a Dilma, você vai ver claramente que de 513 deputados, uma grande maioria são empresários e uma outra grande maioria são ruralistas, que é a mesma coisa, a atividade empresarial no campo. E os membros do Poder Legislativo e do Executivo, que não são diretamente nem empresários nem ruralistas, em sua maioria são representantes dessas classes. Isso porque o Estado burguês foi pensado para servir exatamente a essas pessoas. É importante destacar que não existe nenhum país que adote a democracia burguesa e que a população esteja com o poder em suas mãos. Existem países que houveram mais avanços, mas esses avanços só ocorreram quando grupos sociais se organizaram e foram brigar por ter mais espaço dentro do Estado, levando em conta, obviamente, que o Estado é algo essencial para o funcionamento da economia capitalista, pois ele que dá a legitimidade para o trabalho assalariado, por exemplo. O que a história tem mostrado é que quanto mais fragmentado o poder, mais justo se torna aquele país para a sua própria população, mais justo se torna aquela organização para quem está vivendo e tem que viver sob a égide dela. E o que nós, povo, podemos fazer dentro dessa democracia burguesa? Para nós, povo, sobram poucos espaços de atuação, mas que sempre vale a pena se apossar e fazer parte deles.
E o problema da democracia representativa, principalmente no Brasil, que é um país muito grande, é a distância em que os representantes acabam ficando de seus representados. Assim sendo, vivendo num país tão grande quanto o Brasil, em que os representantes ficam longe da população e há essa distorção na representatividade, é importantíssimo que as manifestações possam ocorrer. Inclusive, as manifestações, o direito de manifestação está na Constituição porque ele está intrinsecamente ligado à democracia. Pois na democracia representativa, a população tem a necessidade de se manifestar, de mostrar para os seus representantes os seus anseios. Afinal de contas, nosso voto não pode ser um cheque em branco para que o deputado durante 4 anos faça o que bem entender. É óbvio que esse sistema não é perfeito e ele não foi pensado para que a grande parte da população participe do Estado. E como foi dito no vídeo anterior, quanto mais fragmentado o poder estiver, menos abusos ocorrerão. Então é nossa obrigação, como povo, lutar para que esse poder seja cada vez mais fragmentado. Hoje você tem um grupo pequeno de políticos cuidando de um orçamento gigantesco, em que a gente dá um mandato para eles e durante 4 anos eles fazem o que bem entendem. Eles não têm que dar respostas para a gente, não existe nada previsto para que a população seja obrigada a participar. A convocação de plebiscitos e referendos depende da iniciativa de alguém que já está no poder, que já está com o Estado. Assim sendo, soa muito preocupante a forma como o nosso próximo presidente fala sobre esses temas, sobre as minorias e sobre o ativismo. Afinal de contas, um país ele é formado por diversas minorias, porque cada grupo tem suas necessidades específicas, que uma hora terá que lutar para fazê-las valer, para fazer seus direitos valerem. E dessa forma, preocupa a falta de entendimento do Jair Bolsonaro sobre como funciona uma democracia. E é estranho isso, afinal de contas, se hoje ele está na presidência, o fenômeno que fez ele ascender ao poder está ligado a manifestações populares. As pessoas que foram para as ruas naquelas grandes manifestações que culminaram com o impeachment da Dilma. E depois disso que foi construído todo esse território para esses novos grupos de direita, que inclui o próprio ex-capitão, que sempre votou com o PT nos governos do PT, não tinha muito uma vertente ideológica definida e que aproveitou-se, né, dessa onda de direita e conseguiu chegar à presidência. E isso é muito estranho, afinal de contas, como que vai ser daqui por diante? Será que eles vão conseguir criminalizar movimentos sociais, como estão pensando em fazer? Será que eles vão conseguir, como estava tramitando essa semana mesmo no Congresso Nacional, uma lei antiterrorismo que falava sobre a proibição de grupos tentar ir para a rua para coagir governos a agirem de determinada forma? Pô, essa é a base da democracia, principalmente da democracia representativa, porque se nós exercêssemos a democracia direta, sempre que algo fosse ser decidido, nós fôssemos chamados a votar, é uma coisa. Agora, se a gente tem representantes e certos temas se apresentam de última hora, se apresentam em cima da hora, muitas vezes não foram previstos durante a campanha, como que os nossos representantes saberão o que nós queremos para solução de determinado problema? E é isso aí, agradeço a quem assistiu até aqui e muito obrigado. Tchau, tchau.